Alô, irmãos, irmãs em Cristo Jesus. Pai, graça e misericórdia sejam com todos nós nesse dia. É o 30 de agosto de 2023. Graças a Deus, né? Pela conservação das nossas vidas. Para estarmos aqui, né? Em vigilância, em oração, em meditação, em obediência à palavra, seguindo o caminho das virgens prudentes, aquelas que ouvem a palavra e a põem em prática, né? E serão elas que serão arrebatadas, né? Naquele grande dia para as bodas do Cordeiro. Essa é a nossa esperança, né? A nossa fé, a nossa esperança, e por isso estamos caminhando, né? Falando e fazendo coisas estranhas, né? Ao mundo. O mundo nos acusa, né? Acusa a igreja de falar e de fazer coisas estranhas, né? Porque segundo o apóstolo Pedro, né? O mundo tem a sua maneira vã de viver, né? E durante algum tempo nós estávamos lá. Graças a Deus, fomos arrebatados, né? Do mundo, né? Para nos tornarmos testemunhas das testemunhas de Jesus Cristo, né? Então a igreja é a testemunha das testemunhas. São os apóstolos e os profetas, onde Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, né? Amém, né? Aleluia. Hosana, Maranata. Graças a Deus, né, irmãos? Então, vamos continuar aí com a nossa história, na história da nossa comunidade, né? E da unidade da unidade que nós temos com outros irmãos, né? Principalmente lá os irmãos da Bahia, né? Unidade e comunhão, né? Porque o que nos une é o amor de Deus. E o amor de Deus é a obediência aos seus mandamentos, né? É crer em tudo que está escrito e executar aquilo que deve ser executado, né? E amém, graças a Deus. Então nós paramos aqui, né, no fato de que os irmãos lá da Bahia, né, não todos, claro, mas os que tinham o Cirilo como líder, eles debandaram da igreja e se tornaram judaizantes, né, certo? Então a maioria lá dos irmãos seguiram o Cirilo, né, se tornou um judeu, né, e os outros continuaram lá na sua caminhada da igreja, né, no mesmo caminho, né, em perseverança, como nós sabemos, né, e vamos destacar aqui o irmão Sivaldo, né, o João Cabral, o Reginaldo, a Osana, né, e outros irmãos que vou deixar aí por Sivaldo declinar o nome deles, né, para que nós os conheçamos, pelo menos pelos nomes, né. E amém, graças a Deus. Então, quando a gente chegou lá dessa viagem, né, de 92, o Isaías e eu e a Maria Elizabeth, aí eu e a Maria Elizabeth fomos morar lá em Maranguape, porque lá na casa do Isaías não tinha mais condição da gente morar lá, porque o Isaías tinha se separado, né, da Aurenice, né? O problema que teve lá na comunidade, aqui de Fortaleza, culminou, né, na separação do Isaías da Aurenice. Eles eram casados e ele acabou por abandonar os irmãos, né? E o Júnior também, né, se separou
da Zilma, né, abandonou a Zilma e foi viver a vida dele aí. Então a gente ficou com um referencial dos irmãos, o quê? Cordeiro, né? O Gerard, o Pedro, o Araújo, né? Basicamente esses aí. E aí a gente procurou restabelecer as nossas relações, né? Certo? Aí um ajuntamento lá em Moranguape, né? O sítio lá onde eu morei, em 1993, a igreja separou para o presbitério, né? 4 irmãos, né? Que foi o irmão Cordeiro, o Pedro, né? O Gerard e o Hernani, né? Que sou eu. Pelo que, nesses 4 presbíteros, nós procuramos buscar os irmãos dispersos, né? Buscar a unidade de entendimento pelo diálogo, pelo estudo das Escrituras, pela oração, né? Por tudo aquilo que os apóstolos nos ensinaram, né? E o Isaías, ele foi para a Bahia, né? Lá ele se casou com a Isnalda, ficou morando lá em Eunápolis, está lá até hoje. E depois de 93, a igreja se reunia no Bom Jardim, na casa lá do Gerard, né? No Acaracuzinho, né? Inicialmente na casa do Araújo, depois passou para a irmã Raimunda, né? Raimundinha. Também no Ayrton Senna tinha reunião, né? Na casa do Pedro. Lá no Pan-Americano, na casa do irmão Cláudio. Todo mundo sabe aí, né? A maioria dos irmãos é mais ou menos dessa época. E os ajuntamentos mensais, né? Reuniões do ministério. Então nós conseguimos, digamos assim, reacender, reavivar, né? Os irmãos que se dispersaram com aqueles acontecimentos desagradáveis, né? De 92. Aí, quando chegou 2014, num ajuntamento, né? Os irmãos têm conhecimento, um ajuntamento de 2014, o Isaías apareceu lá no ajuntamento, né? E usou da palavra para falar que a igreja não existe. Então ele veio com a teoria que não tem nenhum fundamento nas Escrituras, né? E lá, né, nós não levantamos contra essa teoria, contra esse ensino, e alguns irmãos não nos acompanharam, outros nos acompanharam, alguns dos irmãos, principalmente os presbíteros, né? Eles vieram até nos exortar, né? Porque que nós estávamos combatendo Isaías, né? Bom, aí a partir de então, né? Houve uma nova dispersão, né? Na igreja, né? Aconteceu aí, né? Os irmãos sabem, poucos irmãos permaneceram na unidade até hoje, né? Nós que estamos aí caminhando até hoje. Então, ao longo do tempo, os irmãos apareceram e desapareceram, e a perseverança ficou com alguns, né? Então, nós vimos aí, né? Muitos irmãos, né? Foram batizados, fizeram a confissão de fé. Vimos aí o nome de vários deles, né? E eles, então, saíram pelos seus motivos, né? Alguns, a maioria deles, simplesmente abandonou sem dar nenhuma explicação ou coisa que o valha, né? Não para nós, mas para a igreja, né? E hoje nós somos mais ou menos uns 50 irmãos por aí, né? Dos quais poucos são os que chegaram, né? Ou que vieram dos anos de 89 e de 92, né? São poucos, né? Os irmãos citam aí, eu vou citar alguns, depois os irmãos me ajudem aí. Tem a Carmen Lúcia, né? A irmã Lúcia, a irmã Maria, né? O Francimar lá com os irmãos lá do Ayrton Senna, né? Alguns irmãos de lá, o Gerson,
a Maria Elizabeth. Os irmãos me ajudem aí, né? Somos mais ou menos 50 irmãos, e desses 50, são poucos aqueles que viveram, né? Em 89, em 92, ou talvez até antes, né? Então nós vamos parar por aqui hoje, e amanhã a gente continua, se Deus quiser.